Tudo bom, meus amigos? Aqui é o Opinador e hoje vamos falar sobre as tarifas de Trump. A justiça derrubou, ele voltou. O que isso muda para o mundo? Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu derrubar grande parte das tarifas globais impostas por Donald Trump, a notícia teve repercussão imediata porque mexeu com três coisas ao mesmo tempo: a economia do dia a dia, preços e custos, a política externa, negociações e retaliações, e o próprio manual de poderes do presidente dentro do sistema americano. A decisão foi vista como um freio institucional. Por 6 votos a 3, a Corte concluiu que a lei usada por Trump, a IEEPA, de 1977, não autoriza o presidente a impor tarifas amplas sobre importações de quase todos os parceiros comerciais sem uma autorização clara do Congresso. O plot twist veio rápido. Trump criticou a decisão e indicou que tinha um plano B para manter tarifas por outra base legal. Na cobertura jornalística, isso foi descrito como um movimento para reimplementar uma tarifa global, por exemplo, 10%, usando outra lei, em especial a seção 122 do Trade Act de 1974, que permite tarifas temporárias com limites. Por isso, a sensação pública foi de acabou, mas não acabou. Houve alívio momentâneo em mercados e setores afetados, mas também medo de que a instabilidade continuasse. Tarifas derrubadas num dia, volta das tarifas no outro, com outro fundamento jurídico. A IEEPA, International Emergency Economic Powers Act, aprovada em 1977, dá ao presidente poderes para agir em situações de emergência envolvendo ameaças incomuns e extraordinárias à segurança nacional, política externa ou economia. Porém, historicamente, ela foi associada principalmente a sanções, como o congelamento de ativos e restrições financeiras, e não a tarifas amplas como política comercial permanente. No segundo mandato, Trump invocou essa lei para justificar tarifas amplas, primeiro em medidas contra alguns países e depois em um pacote mais generalizado, com uma tarifa base e alíquotas maiores para parceiros específicos, no que ficou conhecido como tarifas recíprocas ou tarifaço. A Suprema Corte afirmou que a IEEPA não autoriza o presidente a impor tarifas de maneira tão ampla. A decisão foi por 6-3, com o presidente da Corte, John Roberts, liderando a maioria. Em linguagem simples, a Corte disse: para criar tarifas globais desse tamanho, o presidente precisa apontar uma autorização clara do Congresso, e a IEEPA não fornece isso. A cobertura também destacou que o tribunal entendeu que o governo estava tentando dar um peso excessivo a termos da lei para sustentar um poder de taxação muito amplo. Isso tem relação com a ideia de que tarifas são, na prática, impostos de importação e impostos são um tema especialmente sensível dentro da Constituição americana, que atribui ao Congresso o poder de tributar. Um ponto essencial para entender o que aconteceu de verdade é que a decisão atingiu principalmente as tarifas que dependiam da IEEPA, em especial as tarifas recíprocas amplas. Mas outras tarifas, baseadas em outros instrumentos legais, não foram automaticamente atingidas. A própria cobertura apontou que tarifas sobre aço e alumínio e outras categorias específicas continuavam em vigor porque se apoiavam em outras leis e mecanismos. Logo após a derrota, Trump afirmou publicamente que a decisão era uma vergonha e sinalizou que buscaria outro caminho para manter tarifas. A imprensa relatou que o governo já vinha indicando alternativas e que a estratégia seria reconstruir as tarifas com bases legais diferentes. Entre essas alternativas, ganhou destaque a seção 122 do Trade Act de 1974, uma ferramenta pouco usada que permite impor tarifas temporárias, até 15%, por até 150 dias em caso de problemas graves de balanço de pagamentos. A cobertura explicou que esse caminho é mais limitado do que a IEEPA, justamente por ter teto de alíquota e prazo definido. As reportagens indicaram que Trump anunciou uma tarifa global, como 10%, com base na seção 122, entrando em vigor rapidamente, e também falou em abrir investigações e usar outros estatutos para impor tarifas mais duradouras e específicas. Ou seja, a decisão da Suprema Corte não eliminou a política de tarifas como ferramenta, ela eliminou um caminho jurídico, IEEPA, levando o governo a tentar outros. Para o público comum, o efeito central é a instabilidade. Se a regra muda de base legal e volta, as empresas e consumidores ficam sem saber por quanto tempo os preços e custos ficarão em determinado patamar. Isso afeta desde o preço de produtos importados até custos de insumos usados em itens fabricados localmente. Em 1971, o presidente Richard Nixon impôs uma sobretaxa de 10% sobre importações duteáveis como parte de um pacote econômico de emergência. Há documentos oficiais registrando essa medida, e estudos econômicos, como o do NER,
analisam esse episódio e seu contexto. Esse paralelo aparece com frequência porque mostra que presidentes americanos já usaram instrumentos de emergência para mexer com o comércio internacional, e porque o episódio ajudou a incentivar debates sobre limites e controles do poder executivo. Em outras palavras, a ideia de tarifa emergencial não é totalmente nova, mas o modo e a escala podem variar muito. As tarifas americanas sobre aço e alumínio, associadas à seção 232, Segurança Nacional, geraram disputas e retaliações internacionais. Em 2022, painéis da OMC consideraram essas tarifas inconsistentes com regras comerciais, e análises explicaram que a crise do sistema de apelação da OMC enfraqueceu a capacidade de fechar essas controvérsias. Esse caso é paralelo porque mostra um padrão. Tarifas amplas podem virar conflitos longos, com respostas de outros países, negociações e incerteza para empresas. Mesmo quando a discussão é diferente, segurança nacional versus emergência econômica, o efeito dominó no comércio global é parecido. Uma parte importante do caso atual é que os Estados Unidos têm várias leis que permitem tarifas em situações específicas, como seção 232, 301 e 201, geralmente com investigações e procedimentos. A IEEPA virou o centro da polêmica porque foi usada como atalho para tarifas amplas e rápidas. O próprio material do Congresso americano, CRS, descreveu a controvérsia jurídica e o fato de a IEEPA não ter sido usada antes para tarifas desse tipo. Tarifas mudam incentivos, podem proteger setores domésticos, pressionar parceiros a negociar e gerar receita. Mas também podem causar efeitos colaterais, inflação de custos, retaliações, distorções de mercado e instabilidade para empresas. Essa ambiguidade explica por que a reação foi tão intensa e dividida. Uma parte do drama é institucional. Quem manda na política tarifária? A decisão reafirma que o Congresso tem papel central em impostos e que emergências não podem ser usadas como carta branca. Isso é um debate sobre o desenho do Estado, e por isso gera tanta disputa política. Se a volta for pela seção 122, há limites, até 15% e até 150 dias, em tese. Isso pode reduzir o alcance de uma tarifa sem fim, mas também cria um cenário de temporário recorrente, tarifa por 150 dias, depois outra medida, depois outra. Assim, a economia pode ficar presa a ciclos de incerteza. Para entender o mérito, é útil lembrar que o Código de Processo Penal prevê que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, artigo 20. A norma não detalha exatamente como se dá o sigilo interno dentro de órgãos complexos, mas dá sustentação à ideia de que o sigilo pode ser instrumentado para proteger a investigação. Outro componente é a arquitetura constitucional e legal da atividade policial. A Constituição define competências da PF, artigo 144, 1 graus, incluindo a função de Polícia Judiciária da União, e a Lei 12.830, 2013 dispõe sobre a investigação conduzida por delegado, atribuindo ao delegado poderes de condução e requisição durante a investigação e prevendo que a vocação, redistribuição por superior hierárquico deve ser fundamentada em hipóteses específicas. Isso é frequentemente invocado para afirmar que há um espaço de autonomia técnica do delegado e da equipe do inquérito, ainda que inseridos em uma corporação hierarquizada. Ao mesmo tempo, há um princípio de publicidade e controle democrático do judiciário. O segredo de justiça é exceção e deve ser justificado, como discute o próprio STJ em análises institucionais sobre sigilo e interesse público. No caso Master, Mendonça não extinguiu o sigilo, apenas reduziu o nível, segundo reportagens, e ajustou o regime de acesso dentro da PF. Isso ilustra como a disputa não é sigilo versus transparência em termos absolutos, mas asterisco qual o grau, quem acessa e quando. Para quem defende separação de poderes, a decisão reforça que tarifas muito amplas, que funcionam como impostos, exigem respaldo claro do Congresso. Isso pode reduzir a chance de mudanças bruscas por decreto, trazendo mais estabilidade jurídica no longo prazo. Além disso, a decisão é interpretada como um sinal de que emergências não podem virar justificativa automática para qualquer política econômica, o que pode proteger o sistema contra abusos futuros, independentemente de partido. Tarifas elevam o custo de importação. Quem paga primeiro geralmente é o importador, que pode repassar preços. Se tarifas caem, alguns custos podem diminuir e aliviar pressões de preço, embora isso dependa de cadeias produtivas e repasses. A reação de mercado ao anúncio da derrubada foi noticiada como positiva em parte do dia. A reação de parceiros,
como a União Europeia, enfatizou a necessidade de estabilidade e previsibilidade e a defesa de tarifas mais baixas. Do ponto de vista diplomático, decisões que reduzem tarifas amplas podem facilitar o diálogo, mesmo que temporariamente. O maior problema apontado por analistas e pela cobertura é que a decisão não encerrou o assunto. Ela pode abrir um período de troca de base legal, com tarifas temporárias, investigações e novos decretos. Isso mantém empresas e consumidores num cenário de planejamento difícil. Tarifas amplas costumam gerar reação. Outros países podem retaliar com tarifas próprias, o que afeta exportadores. A história recente das tarifas de metais mostra que disputas podem se estender e contaminar várias áreas do comércio. Outro ponto negativo é a discussão sobre reembolsos de tarifas já pagas e agora derrubadas. Reportagens falaram de uma disputa bilionária e de possível caos administrativo para devolver valores, com empresas indo à justiça. O episódio Trump volta com as tarifas depois da corte derrubar mostra como economia, direito e política caminham juntos. A Suprema Corte não disse que tarifas são proibidas. Ela disse que o presidente não pode impor tarifas globais amplas usando a IEEPA, porque essa lei não dá autorização clara para esse tipo de imposto e porque, no sistema americano, o Congresso tem papel central quando se trata de tributos. A reação de Trump, buscar a seção 122 e outras alternativas, indica que a política tarifária pode continuar, mas com limites e formatos diferentes, como tarifas temporárias, até 15% por 150 dias, e novas investigações para tarifas mais duradouras. Isso ajuda a entender por que a repercussão foi intensa. O mundo viu uma barreira cair, e logo depois, viu outra sendo montada. Do lado positivo, a decisão fortalece limites institucionais e pode trazer mais previsibilidade jurídica no longo prazo. Do lado negativo, a troca de instrumentos pode prolongar a incerteza, afetar preços, provocar retaliações e abrir disputas bilionárias de reembolso. No fim, a grande lição é simples. Quando tarifas viram ferramenta central de governo, a economia sente, e a justiça pode redefinir o até onde esse poder vai. Até a próxima, pessoal!